Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos dar início falando com o nosso Deus, falando com o Papai do céu. Vamos orar? Feche seus olhos, ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, porque o Senhor cuida das nossas vidas. Te agradecemos por esta aula de hoje e pedimos ao Senhor que esteja dando sabedoria para que todos possam aprender o máximo possível. Continue e abençoando a vida de cada família, a vida de cada criança especificamente, dando assim a cada família aquilo de que cada um mais precisa neste dia. Muito obrigado. No nome de Jesus, amém. Então é muito bom estarmos aqui mais uma vez, dando continuidade às nossas atividades letivas dessa semana. Então nós vamos aí estar revisando nesse momento o nosso versículo da semana, que é exatamente o versículo falando da confiança, que é o nosso valor, a confiança que nós precisamos ter no nosso Deus. E o nosso versículo diz: quem conhece ao Senhor, confia nele, busca de todo o coração, nunca será abandonado por ele. Salmo 9 e 10. Vamos lembrar sempre que o nosso Deus está disposto a nos fortalecer, a nos ajudar. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos buscá-lo dia após dia, de todo o nosso coração. Então vamos estar lembrando desse valor que é tão importante, a confiança que nós precisamos ter no nosso Deus. Vamos relembrar os nossos livros da Bíblia. E hoje nós vamos relembrar todos os 66 livros da Bíblia Sagrada. Fale comigo, vamos lá, respire fundo. Primeiramente, os livros do Velho Testamento. Vamos lá juntos? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muito bem, respire fundo e vamos para os livros do Novo Testamento. Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Então, nós falamos aí, revisamos os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Beleza? Então, na nossa aula de história, nós vamos estar relembrando hoje o que nós estudamos em história. Nós estaremos concluindo o nosso livro nesta semana. Então, vamos estar dando uma revisada nos conteúdos, lembrando que ele vai falar sobre as pessoas e as suas histórias. Cada pessoa é única, cada pessoa tem as suas próprias características, cada pessoa tem a sua identidade, cada pessoa é importante do jeito que ela é, beleza? Então, primeiramente, nós vamos revisar aí os documentos. Os documentos, eles fazem parte da vida do ser humano. É importante termos os nossos documentos. Alguns deles são adquiridos desde a infância. E relembrando que o primeiro documento que a criança tira quando ela nasce, alguém tem que ir lá fazer exatamente esse registro de que ela nasceu, do seu nome, do seu tamanho, do seu peso, quem é o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o hospital que ela nasceu. Então, o primeiro documento é exatamente o registro, a certidão de nascimento. É o primeiro documento que a criança adquire quando ela nasce, e alguns outros ela pode também possuir desde criança.
na vida adulta ela é obrigada a ter alguns outros documentos. Lembrando que o passaporte, ele é usado para quando a pessoa vai para um outro país. Então, ele não é necessariamente obrigatório se você não pretende ir a um outro país. Ok? Mas lembrando que não são apenas os documentos que nos identificam, que têm nossas informações, mas nós temos também as nossas características físicas. Lembrando que física se refere ao nosso corpo, como é o seu corpo, a cor da sua pele, o tamanho do seu cabelo, o jeito do seu cabelo, a cor dos seus olhos. Então, as nossas características físicas, elas são muito importantes. Elas também nos identificam. E nós temos também, na nossa identificação, os nossos gostos e as nossas preferências. O que você gosta de comer, o que você gosta de brincar, o que você gosta de assistir, onde você gosta de passear. Então, isso também faz parte dessa identificação. Um outro conteúdo que nós estudamos foi sobre as pessoas e as suas diferentes funções na escola. Nós estudamos que a escola, para ela funcionar, ela precisa de um grupo grande de pessoas. Ou seja, nós temos na escola o diretor, nós temos o coordenador, nós temos o zelador, nós temos o porteiro, nós temos a moça que atende na cantina. Ou seja, para a escola funcionar, ela precisa de vários pessoas que executam, que desenvolvem diferentes funções. E nós vimos que é importante cada um fazer daquilo que sabe fazer de melhor. O professor dá aula, enquanto que o zelador, ele vai limpar a sala, ele vai limpar o pátio, ele vai deixar esse ambiente limpinho e gostoso. E ele é importante tanto quanto o professor que dá aula. Nós vimos que nós precisamos do pessoal que atende no portão, o tio Virgínio, o tio Daniel, porque eles não podem sair do portão para ir vender o lanche na cantina. Não ia dar certo, ou seja, cada pessoa desenvolve dentro da escola uma função diferente, fazendo aquilo que ela está mais habilitada para fazer, e ela faz da melhor forma, e ela precisa ser valorizada naquilo que ela está fazendo. Não importa se é a moça que vende a ficha, não importa se é a diretora, se é a coordenadora. Cada um é importante, desenvolvendo a sua função na escola, e precisamos valorizar, respeitar o trabalho de cada um. As escolas, elas estão presentes nas mais diversas comunidades, nos mais diversos locais. Então, nós temos a escola que fica na cidade, que nós chamamos a escola na zona urbana, as escolas presentes nas cidades, sejam grandes cidades, sejam cidades pequenas. É importante e é necessário que tenha ali inserida no seu meio a escola. Mas a escola também está lá no campo, lá na roça, lá na fazenda, onde tem poucas pessoas. A escola precisa estar presente lá. Nós temos a escola nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas. São grupos de pessoas afastados da cidade, mas lá também tem a escola, estudando lá os hábitos e os costumes de cada um. Além de aprender a ler e escrever, nós aprendemos que as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas, elas têm um conteúdo específico, onde elas estudam sobre a sua história, sobre os seus antepassados. E nós temos as outras escolas que têm um conteúdo a seguir, ou seja, a escola é importante, a escola é necessária, não importa. E nós vimos também, se essa escola está lá no campo, ela com certeza ela vai ter uma estrutura diferente da escola das grandes cidades, da escola lá dos índios, da escola dos quilombos. Mas o que importa é que a escola está presente. É necessário que seja desenvolvida o ensino e a aprendizagem. Então, a escola é importante e é necessária nos mais diversos lugares. Os brinquedos e as brincadeiras fazem parte da nossa vida, da nossa história. Toda criança brinca, precisa brincar. É importante brincar. Quando se brinca, aprende-se a conviver em grupo, aprende-se a interagir com as outras crianças, aprende a compartilhar os seus brinquedos, aprendem as regras, a respeitar regras. Então, é muito importante o brincar. E nós vimos nesse brincar, no brinquedo e na brincadeira, que durante toda a história, eles também vêm passando por algumas mudanças. Há aqueles que permanecem, o que permanece é o que não
muda. Sua bisavó brincou com ele, ou brincou com esse tipo de brincadeira. Sua avó brincou, sua mãe brincou, e hoje você brinca. Ou seja, ele permaneceu. Mas nós vimos alguns brinquedos que sua avó brincou, e sua mãe já não brincou, já não conheceu, e automaticamente não passou para você, beleza? E nós temos alguns brinquedos que a sua avó não teve a oportunidade de brincar, porque na época dela não existia. Principalmente os brinquedos tecnológicos, eles são de agora, da época de vocês, é um privilégio de vocês brincar dos jogos eletrônicos. O tablet, o celular, o computador, faz parte dessa época que nós estamos vivendo, da época atual. Ou seja, alguns brinquedos permanecem, alguns brinquedos deixaram de existir, alguns brinquedos e brincadeiras são novas. Mas o importante também é que eles estejam presentes, sempre, diariamente, na vida das crianças. Essa história, ela precisa ser guardada. É importante que a história seja, os vestígios da história da humanidade sejam guardados, sejam registrados, para que outras gerações possam conhecer como viveu o povo do passado. E de que forma isso acontece? Através das fotos, dos desenhos, das pinturas, das construções, dos livros, das receitas. São formas de guardar esse vestígio, essa história da humanidade. Importante lembrar também que a história, ela pode ser guardada na memória. Antigamente, quando não existia a escrita, mesmo assim, a memória registrava, guardava. A bisavó contava a história para a avó, que contou para a neta, que chegou na filha, que chegou até você. Essa história vem passando de geração em geração. E é importante porque a memória, ela também é uma fonte de registrar a história, para que essa história não se perca com o passar do tempo. Ela precisa ser guardada na mente e ir passando de geração em geração. Hoje está mais fácil. Hoje nós temos aí diversas formas de guardar a história. Hoje você tem muitas fotos, vídeos, você vai isso a todo instante, então a sua história está sendo registrada. No futuro, outros vão poder conhecer a sua história, ela está registrada, então é importante, e nós temos essas diversas formas, de estar registrando a história da humanidade e agora registrar também a nossa história, beleza? Os hábitos e os costumes, que nós vimos na semana passada, eles fazem parte da nossa vida. Nós vimos ontem na aula de português sobre cordel, lá falava também dos hábitos, dos costumes de um povo da região, de um lugar, especificamente da nossa região Nordeste. O jeito de ser, o jeito de viver, contado em cordel. Muito bem, então esses hábitos, esses costumes, eles estão presentes no modo como nós nos vestimos, no modo como nos alimentamos, nas nossas festas, nas nossas diversões, aquilo que gostamos de fazer. Então, os hábitos e os costumes das famílias, eles estão sempre presentes. Lembrando também que alguns hábitos, eles mudam, outros permanecem sempre. E nós vemos também que na alimentação tem alguns pratos, algumas receitas, nós vimos também sobre receitas em português ontem, e nós vimos que algumas receitas que a bisavó fazia lá um bolo muito gostoso, ela passou para a avó, passou para a sua mãe continua fazendo isso hoje, então é um hábito que permanece, e isso é bem legal. Então, os hábitos e os costumes fazem parte da nossa vida, estão presentes na alimentação, no modo de vestir, no modo de brincar, nas nossas danças, nas nossas festas, naquilo que nós acreditamos, beleza? Ok, então concluindo a nossa aula de história, de revisão dos nossos conteúdos, estaremos fechando o livro de história essa semana. Eu estarei deixando uma atividade para você fazer, como nós acabamos de falar, de hábitos na alimentação, no seu livro de história, na página 208 e 209. Você vai pesquisar com a avó, com a mãe, com a tia, uma receita de família que continua sendo usado hoje. Você vai pesquisar, vai responder as duas páginas, e se você quiser, juntamente com a mãe ou a avó ou a tia, executar essa atividade, é um bolo de milho, beleza, vocês querem mostrar isso na prática? Faz o bolo de milho aí, faz um videozinho aí, posta para nós na plataforma, no WhatsApp, para a gente estar compartilhando esse momento com os outros colegas, beleza?
Então, nós vamos ficar por aqui. Você vai desenvolver as suas atividades e nós nos encontraremos daqui a alguns minutos no nosso Tira Dúvidas, no nosso bate-papo. Beijo no coração. Fique com Deus.